Vou chamar aqui então o nosso próximo convidado, né, o Evandro Carvalho, professor de Direito Internacional da UF e da FGV do Rio de Janeiro. Boa noite, Evandro. Obrigado aqui pela Boa noite, participação. Eduardo. Boa noite, Pô, Lúcio. Boa noite, Ícaro. Bom, o convite é para contar pra uma coisa não tão agradável, né? Seu, Evandro, eu queria que você falasse aí pra gente como é que você recebeu essa notícia de que seu nome estava nessa lista dos espionados pela BIM paralela. Olha, Ícaro, eu recebi essa notícia com muita indignação, mas sem absolutamente nenhuma surpresa, né? De certo modo, isso traz para mim um novo contexto que eu diria até com um pouco de alívio. Por quê? Porque desde 2020, né, eu já estava, vamos dizer assim, sofrendo uma série de ataques, né, sobretudo dos bolsonaristas, pelos meus posicionamentos, acreditava eu, sobre a China, né? Inclusive, em agosto de 2020, eu havia sido objeto de um vídeo inteiramente recheado de fake news do agora foragido da Justiça, Oswaldo Eustáquio, né, que integrava o gabinete do ódio do governo Bolsonaro. Este vídeo era tão estapafúrdio, Ícaro e Lourdes, que chegava a dizer, ele, né, que eu havia apresentado o ex-presidente Temer ao Xi Jinping, que eu estava envolvido na negociação bilionária com os chineses, junto com o José Serra. Quer dizer, ele erra em todas as frentes, não só pela informação, porque isso não é verdade, como também me associando a nomes da política que eu não tenho absolutamente nenhuma relação, nem simpatia, né, política, né, com essas pessoas. Então, veja o grau, né, de delírio desse pessoal, né? Entre outros elementos que ele trazia num vídeo completamente absurdo. Ele liga para mim num sábado de manhã, se apresenta como jornalista. Eu nunca tinha ouvido falar do nome dele. Na verdade, naquela época, 2020, eu mal conhecia esses nomes do gabinete do ódio, esses blogueiros, que eu diria blogueiros milicianos, né, que apenas buscavam difamar e criar fatos fakes sobre diversas pessoas. E nessa ligação, era num sábado, ele queria me entrevistar, e obviamente isso é uma ligação muito inusual. Nenhum jornalista sério liga para uma pessoa num sábado para fazer uma entrevista. E ele até diz assim: você sabia que seu nome está sendo espionado pela, acho que era CIA, MI6 e tal. E eu achava até que era um trote, alguém querendo me incomodar num sábado, e eu disse: olha, essa conversa não tem nem pé nem cabeça, eu vou desligar o telefone, e desliguei. Aí ele usou essa ligação como se houvesse uma. Né? Ele até coloca esse trecho que eu acho ótimo. Né? Eu me lembro até que naquele momento tem um grupo, um outro grupo divertidíssimo que eu não conhecia, né? Os Galãs Feios, não sei se ainda existe, né? Fizeram uma brincadeira com isso, mostraram, todo mundo tem que fazer como o professor Evandro, desligar na cara o telefone e tal. Veja, eu nem sabia, né, até desse pessoal que é divertido, eu passei até a acompanhar na época um pouco os Galãs Feios. Mas o que acontece? Esse ataque ele teve consequências, né? Porque eu começo a receber, inclusive, algumas ameaças de morte dos bolsonaristas. Quer dizer, essa é a política de soltar os cachorros, né? Então, era um negócio. O fato é que a pandemia, eu estava trabalhando, né, home office, de certo modo, eu me senti protegido, porque eu estava em casa trabalhando, mas eu não fazia ideia desse submundo, como é que ele funcionava, da internet. Bom, por que eu estou falando disso, né? Porque desde então, uma série de coisas foram acontecendo, relatos chegando a mim, né? E um bombardeamento de informações e fatos que é muito difícil até, em alguma medida, você associar o que é aquilo, o que é verdade, o que não é, né? Mas naquele instante, Ícaro e Lourdes, depois eu vou explicar porque eu estou falando disso. Eu tomei uma decisão, aconselhado por amigos, advogados, primeiro, de não processar a figura, porque aquilo, obviamente, eu iria ganhar, né, dano moral, mas que iria dar palco, né, para essa pessoa. Né? Inclusive, algumas mídias queriam me entrevistar na época e eu recusei, justamente por quê? Porque era para não transformar uma não notícia em notícia.
né? Esse sistema de fake news, que eu ainda estava ali sendo apresentado, né, de uma maneira muito agressiva, depende muito disso, né, que a mídia séria repercuta, né, as brincadeiras de mau gosto e as perseguições e os crimes cometidos por eles insistentemente na base dessas fake news, né? Ele até se candidata, parece a vereador, perdeu, foi preso, entrou no processo lá do STF, foi preso, né, e agora é um foragido da justiça. Bom, então o que acontece? Eu já, em alguma medida, suspeitava que isso pudesse estar conectado com uma estrutura um pouco maior de perseguição. No meu histórico de posts no Twitter, no final do Twitter, desde janeiro de 2024, eu cobrava, né, a divulgação dessa lista, né? Porque eu estava até muito incomodado com o fato de que já estava vazando nomes, né, de senadores, deputados, celebridades, né? E isso tudo era notícia na mídia, né? O senador fulano de tal foi espionado pela ABIN paralela, deputado fulano de tal espionado pela ABIN paralela, João Willis espionado, Demori espionado, mas eu sabia que outros cidadãos como eu estavam nessa lista, ou pelo menos suspeitava fortemente, né? E ficava cobrando a divulgação dessa lista. Até que agora veio essa, por decisão do Alexandre de Moraes, que, em razão desses vazamentos, achou por bem tornar público o relatório final da Polícia Federal, e fiquei surpreso com o fato de que, né, eu fui espionado ilegalmente por essa organização criminosa instalada na ABIN, né, comandada pelo Ramagem, que depois foi candidato, né, no Rio de Janeiro e tal, de setembro de 2019 a maio de 2020. No relatório, meu nome é citado 15 vezes, foram mais de 100 consultas em relação a mim, né? Então, 8 meses de espionagem até maio de 2020. E o ataque dessa figura insólita foragida da justiça foi em agosto de 2020. Quer dizer, além de espionar e cometer esse crime, houve a tentativa deliberada do gabinete do ódio, e para mim pode haver aí uma ligação entre uma coisa e outra, né, para me atacar pessoalmente, né, atacar a minha reputação profissional. Né? Então foi realmente uma coisa muito bem articulada. Né? Agora, e naturalmente isso aí vai merecer uma devida resposta judicial da minha parte. Né? Agora, veja, o que eu me questiono é o seguinte: é interessante, né? Porque você tem toda uma turma do agro que tem uma série de negócios milionários com os chineses. Você tem políticos, deputados e senadores que são da Frente Parlamentar Brasil-China na Câmara, no Senado, inúmeras frentes parlamentares Brasil-China nas assembleias legislativas dos estados da federação, empresários, instituições fazendo negócios com os chineses, também milionários, né? Mas decidem atacar um professor. Né? Eu não acredito que isso foi apenas um ato, um ato de uma burrice esplêndida. Né? Acredito que não, acho que houve uma tentativa de intimidação de uma linha de atuação profissional que é pública e transparente do ponto de vista do desenvolvimento das pesquisas e estudos sobre a China, que fogem de um script estereotipado, lugar comum sobre a China, e que provavelmente estava incomodando algumas pessoas, né? E isso talvez tenha sido utilizado, né, escolhido a mim, também dentro de uma estratégia de transmissão de uma mensagem, né, para toda uma comunidade de pensamento que estava sendo formado com muita independência no Brasil sobre a China. Felizmente, esse relatório agora é público. Para mim, em alguma medida, também me fortalece, e chegou a vez de eu me pronunciar. Foram 5 anos, quase, calado, esperando, né, o momento certo, porque tinha até eu ouvia dizer algumas pessoas, Evandro reagiu, aí, poxa, o que é isso? Faltou coragem, né? Ou aquela história, quem cala consente, né? Não era isso.
né, era porque eu não queria, primeiro, dar palco para maluco. Naquele momento, eu nem sabia que estava sendo espionado pela BIM Paralela. Né? Em segundo, eu precisava entender o que estava acontecendo, recebendo muitas, mas algumas ameaças de bote. Muitas não tinham nenhuma relevância, né? Outras eram realmente assim muito agressivas, né? E aquilo assusta, né? E agora, acho que com esse relatório, eu me senti realmente convocado a apresentar este Brasil, né? Esta organização criminosa instalada que já operava paralelamente à estrutura do Estado, dentro de uma lógica ditatorial, né? Encaminhando o país para isso, né? Foi utilizado para tentar subverter completamente a ordem interna brasileira, né? E outras pessoas também foram vítimas, como nós sabemos, né? Então, a gente precisa ficar atento a tudo isso, né? Ter uma atenção especial, porque, obviamente, a ameaça, né, de um fechamento do sistema, da política, da democracia brasileira está no ar, pela declaração recente aí do Flávio Bolsonaro, né? Que deixou no ar, não é nem no ar, né, meio explícito, né, o objetivo de ainda tentar. Então, acho que são os grandes riscos que vivenciamos. Infelizmente, instituições se acovardam, né, para esse tipo de ameaça, né, ao invés, né, de realmente se posicionar. E, na época, é preciso dizer, no que diz respeito às fake news, ao ataque das fake news, eu tive um apoio da comunidade de pesquisadores da Rede Brasileira de Estudos Chineses, uma boa parte fez uma nota bacana em minha defesa, o Sindicato dos Professores da Universidade Federal Fluminense, e diversas manifestações de apoio naquele momento, como hoje também tenho recebido bastante apoio. E essa oportunidade para falar aqui, né, pela primeira vez numa live sobre este assunto. Evandro, o ex-deputado José Genuíno esteve aqui com a gente e ele falou que o problema da BIM é de origem. Então, ela veio errada. Quando foi feito o decreto para a sua criação, ela já veio errado. Ela não veio com o contorno certo para fazer um trabalho de Estado. Só arapongagem, que nem da ditadura. Ela herdou a arapongagem da ditadura e manteve isso no seu DNA. Não tem uma explicação melhor do que essa que o Genuíno deu. A tua avaliação do depoimento do Ramagem, qual é? Assim, depois de tudo que você passou, depois de tudo que você viu, o que você viu no depoimento do Ramagem? Olha, Lourdes, eu confesso que eu nem acompanhei ainda, né? Tanta informação sobre isso. Eu fui terminando até de ler o relatório, que são mais de 1000 páginas. Mais de 1000. Nós estamos nele, viu? Está nele, né? Pois é, estou lendo atentamente. Obviamente, já fui nas partes ali onde eu apareço, né? Mas veja, a realidade ela está apresentada ali, me parece, de uma maneira muito explícita, né? E quando a gente conecta com outras declarações, como a daquele Bebiano, né, que faleceu, né? Entre tantos outros comentários, a gente vai vendo que, de fato, isso tende a ser uma parte de uma estrutura muito maior, né? E que tinha método, né? Agora, isso tudo precisa ser ainda mais esclarecido, sabe, Lourdes? Ainda tem coisa para ser esclarecida. A questão, por exemplo, do que diz respeito a mim, né? A primeira pergunta é quem foi, né, que ordenou que se me espionasse. Eu tenho muito interesse em saber, né? Da onde veio, da onde partiu essa ordem, né? Da onde surgiu. Claro, Lourdes e Ícaro, que eu tenho uma série de fatos e informações a serem ditas aqui, né? E que algumas coisas podem ser ditas publicamente em outro momento. Eu até penso em, eventualmente, contar essa história de uma maneira mais aberta. Mas, sabe, tem coisas que acontecem que me parece que não são coincidentes. Bom, em relação ao Ramagem, eu acho que ele é que precisa se explicar mais aí, né? Isso precisa ser realmente investigado a fundo para encontrar outros elementos também envolvidos nisso, né? Veja, ousou ser candidato no Rio de Janeiro, né? Uma pessoa dessa, que fez o que fez com um aparato importante
da República, que, como diz o ex-ministro Disseu, e que, de fato, essa constatação é assustadora, né, que foi criado com esse objetivo, né, ou pelo menos se tornou uma instituição com esse objetivo. Quer dizer, como é que essas instituições brasileiras elas vão se tornar verdadeiramente republicanas, né? Mas não, elas se voltam contra os cidadãos. Isso é absolutamente inadmissível, né? Essas explicações desencontradas, né, depois de responsabilizar a Polícia Federal, que eu já ouvi gente da ABIN dizendo isso, né? Quer dizer, um jogando para o outro as responsabilidades sobre esse tipo de arapongagem, né, e atitude criminosa, revela a falta de seriedade das instituições. A gente está longe disso, né, de encontrar mesmo uma situação verdadeiramente aberta. Agora, deixa eu lhe falar outra coisa. Em agosto de 2020, eu recebo uma ligação, né, um e-mail, tem esses documentos todos, né, de um jornalista do The Intercept que ele queria entrevistar uma pesquisadora, né, que tinha participado de várias lives que eu havia organizado, reuniões acadêmicas, não era lives, era reuniões de pesquisa, que eram abertas, né? Lives nesse sentido, né? Que eram públicas, né? E o argumento dele é que ele queria entrevistá-la porque essa pessoa teria participado de várias reuniões com o Mourão, com o Eduardo Bolsonaro, com o tema China. Eu nem sabia, eu encaminho para ela esse e-mail, né? Dizendo, olha, fulana, está aqui o e-mail, eu recebi, eu nem conheço esse jornalista pessoalmente do The Intercept, né? Ele quer te entrevistar, estou te mandando esse e-mail, você decide aí o que vai fazer. E eu digo a ele, olha, mandei teu e-mail para ela, né? Enfim, isso é um assunto de vocês. Dias depois veio o vídeo do Bolsonaro, do Oswaldo Eustáquio, né? Como também teve outra pessoa que é consultora do Senado, que disse que estava num jantar e alguém do governo chegou a ela perguntando quais são as pessoas que trabalham China, porque o governo quer investigar essas pessoas, né? Não sei se ela citou meu nome, né? Mas mencionou isso. Então, você tem uma série de coisas que foram acontecendo, né, que mostra o seguinte, que o tema China assusta, né, essas pessoas, ou aquele governo. Porém, Ícaro e Lourdes, é preciso dizer o seguinte, quem tem boas relações econômicas com a China é a direita, né, que detém aí os recursos, as commodities, né, que interessam à China, que faz seu comércio em função, obviamente, dos seus interesses comerciais, o que é totalmente legítimo, né? Então, você tem uma direita e uma extrema-direita que faz comércio com a China, loas, né, elogios à China de manhã e de noite fala mal ou financia pessoas que vão falar mal e tentar destruir reputações de pessoas que estão fazendo um trabalho definitivamente sério de aproximação com o país, né? Agora, esse é um aspecto a ser refletido. Quer dizer, essa gente que cuidou, que participou dessa organização criminosa, ela não vale. O crédito, a palavra delas tem um crédito baixíssimo, né? Infelizmente, a gente vive num momento que a mentira cola fácil, frases de efeito realmente cola fácil, né? Agora, é importante a gente colocar, Lourdes e Ícaro, uma seguinte observação. Neste governo, que é um governo de coalizão, muita gente que é bolsonarista, que trabalhou no governo de Bolsonaro, nas relações internacionais, no Ministério das Relações Internacionais, no jogo bilateral com a China, ocupando cargos importantes, continuam neste governo mantendo estas relações, às vezes até com grande prestígio do governo atual. Então, é lamentável que essas pessoas ainda estejam tendo um grande palco neste governo, quando lá atrás foram pessoas que consentiram, compactuaram, estiveram ali apoiadas pelas pessoas que são ligadas à extrema-direita. Há muita coisa errada nesse processo todo e que me deixou sempre muito espantado como isso não era tornado público, não era conhecido, né? Eu acho que chegou a hora de realmente colocar essas questões de maneira transparente para ver se o Brasil republicano, democrático, acorda, né, para, de fato,
colocar os trens no melhor trilho, né? Então, acho que esse é o ponto fundamental.